Quais criptos têm chances reais de te deixar milionário durante a próxima onda das criptomoedas em 2025? Será que alguma delas realmente é a criptomoeda promissora que consegue gerar fortuna e assim tão rápido? Neste vídeo você descobrirá as características das criptomoedas que ainda podem disparar para cima, quais são os métodos com mais chances de te render o primeiro milhão, quais são as melhores criptomoedas para se usar em cada método e no final eu vou ranquear tudo com base ali no quanto essas criptomoedas podem te fazer ficar rico de verdade. E primeiramente, a gente tem alguns tipos diferentes de criptomoedas delimitadas com base no tamanho do valor de mercado delas e quanto maior o valor de mercado das criptomoedas, menor costuma ser o potencial absurdo de valorização delas, mas ao mesmo tempo elas costumam ser um pouco mais seguras. E a gente usa essas expressões aqui que vêm do mercado tradicional: microcaps, small caps, mid caps e blue chips. E o interessante é que todas as criptomoedas, independente do tipo, refletem os comportamentos uma das outras e principalmente do Bitcoin. Sempre que a gente tem uma movimentação do Bitcoin, as criptomoedas seguem junto. Inclusive, esse gráfico aqui é o de correlação do Bitcoin e do Ethereum, e quanto mais passa o tempo, mais essa correlação aumenta. E elas também seguem um ciclo que se repete a cada 4 anos, mas é interessante que, como a gente tem esses detalhes, existem estratégias que tomam vantagem dessas características das criptomoedas e com isso a gente consegue maximizar o potencial de ganhar dinheiro com essas criptomoedas. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui são sobre as características das moedas que mais costumam se valorizar, e vou dar exemplos das moedas que eu acho que são as melhores, mas eu preciso dar um recadinho rápido porque eu falei recentemente da COS TV aqui no canal e na verdade eu vou fazer um airdrop, só que eu me embananei e acabei não fazendo, então eu vou agora fazer de verdade. Vai ser amanhã às 5 horas da tarde. Para você participar é só você criar a sua conta na COS TV no link que está na descrição e depois voltar aqui no vídeo e clicar no segundo link, que é o link para entrar aqui no channel.vip, que é o lugar em que acontece o airdrop. Mas agora sim, quais são as características das criptomoedas que estão prestes a explodir? Como a gente observou, as criptomoedas seguem as movimentações que o Bitcoin faz. Então, a gente pode inferir que nesses momentos de alta, tudo acaba subindo. Ou pelo menos na média, tudo deveria subir, né? As criptomoedas que não estão relevantes, elas acabam perdendo essa corrida, e as criptomoedas promissoras são aquelas que conseguem se destacar e se manter relevantes durante os momentos em que o mercado cripto está em alta. Quanto mais relevante a criptomoeda estiver para aquele contexto, mais ela vai tender a se valorizar. E essa relevância pode vir por meio de narrativa, por exemplo, plataformas de contratos inteligentes, troca centralizada, memes, oráculo. A gente tem o DePIN também, que são as infraestruturas físicas descentralizadas. E nós temos momentos do mercado cripto em que essas narrativas são praticamente o maior motivo para a gente ter uma valorização. Mas a gente também tem outros fatores interessantes, como por exemplo as features, né? Pode ser uma tecnologia interessante, um ecossistema em alto desenvolvimento, como é o caso da Solana. Então o potencial da criptomoeda ela vai ser delimitada basicamente por o quanto ela consegue ser relevante e o quanto ela ainda tem de espaço para poder crescer e se valorizar. Entretanto, não são todas as criptomoedas pequenas que têm uma grande valorização. Na verdade, elas também têm um risco muito grande, então costuma acontecer isso aqui, ó, as criptomoedas simplesmente morrerem. E por outro lado, a gente também tem as moedas que já são relativamente grandes, mas que conseguem se valorizar bastante. A Ethereum foi uma delas, ela já era a segunda ou terceira maior criptomoeda do mercado e conseguiu ir de mais ou menos uns $200 para quase 3.000 durante o ciclo de alta. A gente teve BNB também, que era outra que já estava relativamente grande, se valorizou muito, muito rápido no ciclo anterior. A Solana foi a mesma coisa e, por incrível que pareça, ela ainda conseguiu fazer isso 2 vezes. Ela fez em 2021 e em 2024 ela se ressuscitou e se tornou a blockchain mais relevante de todas, atrás da Ethereum e do Bitcoin. E, na minha opinião, as criptomoedas promissoras que mais têm o potencial de se valorizar são, primeiramente, as criptomoedas que mais estão bem posicionadas nas narrativas mais relevantes atualmente. Um exemplo interessante seria o da Render Network, que está muito relacionado tanto
com inteligência artificial quanto com DePIN. Helium, que é a HNT, está muito relacionada com o DePIN. Near Protocol, que está muito bem relacionada com inteligência artificial, mas a gente vai dar mais alguns exemplos aqui. E outra característica dessas criptomoedas que mais tem o potencial são as que estão envolvidas em ecossistemas que estão crescendo, se desenvolvendo muito. As que mais estão fazendo isso são a Solana, a Base, a Arbitrum, a Avalanche e Sui. E eu tenho certeza absoluta que a maior parte desses projetos vão se valorizar bastante. Alguns exemplos que eu estou pessoalmente interessado no ecossistema Solana são Dito, Jupiter, Radium, a Bonk, que está aqui embaixo, Ondo e a HNT. No ecossistema da Coinbase, uma das que mais se valorizou no meu portfólio pessoal foi a Aerodrome Finance, e eu acredito que ela ainda pode se valorizar ainda mais. No ecossistema da Sui é interessante porque esse ainda está pequeno, mas ela está crescendo bastante. Então, praticamente todos esses aqui que estão com TVL grande, provavelmente vão ter o potencial de se destacar bastante também. Os projetos do ecossistema da Avalanche também têm um grande potencial, mas as outras que eu acredito que também têm um potencial interessante são as small caps, que tenham um apoio institucional, alguma utilidade forte para essa criptomoeda e, para finalizar, esteja relacionado com alguma boa narrativa. Se você conseguir encontrar projetos que vão somar todas essas características, né, que é uma small cap, que está bem posicionada em uma narrativa e que está dentro de um ecossistema que está se valorizando bastante, provavelmente essas criptomoedas vão ser as que mais vão se destacar. Mas e aí, será que dá pra ficar rico de verdade com elas? Cara, não vou falar que é fácil, porque também é bem fácil perder esse dinheiro, mas possível é sim. A grande questão é que é um pouco mais complicado do que só encontrar a criptomoeda promissora que vai se multiplicar em 808 vezes. Até porque existe tranquilamente uma grande quantidade de pessoas que compraram Solana lá embaixo, lá em 2021, e ainda assim saíram no prejuízo. Isso acontece porque as criptomoedas não se valorizam de maneira linear. Existe tranquilamente uma grande quantidade de pessoas que compraram em abril de 2021 e venderam um pouco depois, em julho de 2021. Lembro que na época estava um grande pessimismo, todo mundo achando que o mercado ia desabar, e aconteceu isso aqui logo depois. E aí teve muita gente que nessa mesma época olhou e falou: nossa, a Solana, vou comprar, olha só o tanto que ela subiu, só pode significar que ela vai se valorizar mais. E aí a mesma pessoa que teve a oportunidade de comprar aqui embaixo acabou comprando aqui em cima de novo, ficou preso, chegou aqui no final de 2022, tivemos a tragédia da FTX e as pessoas acreditaram que a Solana tinha morrido. E aí o que aconteceu? Ela vendeu. Então a pessoa teve a oportunidade de comprar aqui atrás, mas sem um planejamento, sem uma estratégia, nada disso serviu de nada. E exatamente por isso eu quero falar sobre as estratégias, porque eu acredito que elas são o grande diferencial de quem ganha dinheiro com cripto e quem não ganha e perde bastante dinheiro. Primeiramente, nós temos a estratégia de participar de pré-lançamentos. Hoje em dia, a maior parte das criptomoedas acaba usando alguns mecanismos do mercado tradicional para poder levantar dinheiro e construir o seu projeto. Isso significa que elas vendem as criptomoedas que elas têm para o público, e isso permite que a gente compre as criptomoedas em um preço mais barato do que será o preço de lançamento. A estratégia é você participar dessas pré-vendas, comprar os tokens um pouco mais baratos e depois vender quando o lançamento acontecer. E, cara, eu acredito que a chance disso te deixar rico como estratégia é média, porque eu tô considerando aqui a média das pessoas que vão assistir esse vídeo. Esse método é um dos que mais funciona, desde que você faça muita pesquisa e tome muito cuidado onde você está entrando, porque existem muitos golpes nesse meio. A dica para poder fazer funcionar melhor aqui é: ou você faz uma boa pesquisa antes de entrar em alguma pré-venda. Por exemplo, eu estou participando da pré-venda da Solana VM, fiz até vídeo aqui no canal mostrando o meu investimento, mas essa é uma pré-venda que acontece no próprio site dela aqui. Entre as categorias de pré-venda, essas são as que menos funcionam. A gente tem as pré-vendas que acontecem
investem também em launchpads e muitas exchanges centralizadas, né, Gate.io, Binance, BitGet, BingX, por aí vai, tem launchpads, que são plataformas em que nós temos o lançamento de novos projetos. Nós temos também o site aqui da PinkSale, que é um site de pré-vendas muito bom e é uma estratégia de cripto que pode funcionar muito bem se você tomar esses cuidados, né, de ou fazer uma pesquisa muito boa antes de participar, ou então de utilizar launchpads de exchanges centralizadas ou descentralizadas, como da PinkSale, mas também tem outros vários aqui que são semelhantes à PinkSale. Agora, o outro que eu acredito que é um método interessante é os de airdrops. E para ser sincero, ficar rico com isso é muito difícil, porque o lucro que você tem com esses airdrops costuma ser pequeno, porém o airdrop é basicamente você participar ali do protocolo e ter dinheiro distribuído para você de graça. Você não precisa fazer nada, e inclusive temos essa lista aqui de 50 maiores airdrops que distribuíram 26,6 bilhões de dólares. As maiores aqui, né, foram Uniswap, ApeCoin, DYDX, Arbitrum, ENS, Internet Computer, Bonk, Celestia e por aí vai. Se você tivesse participado de alguns desses aqui, você provavelmente teria ganhado os seus 10 mil dólares, 5 mil dólares, por aí, mas é uma coisa interessante porque não tem risco, né? Então, cara, acho que dá para participar de 1 bilhão desses aqui que funcionaria tranquilamente. Inclusive, amarrando com a Cos TV que eu falei esses dias, a Cos TV também é um projeto cripto e eles distribuem airdrops aqui nessa parte aqui de channel.vip. Inclusive, eu mesmo vou fazer um airdrop aqui de 2.000 tokens Cos. Você pode participar se inscrevendo no link que tá aqui na descrição, depois voltando aqui e clicando no link para ir para o channel.vip. É uma oportunidade interessante e, cara, se você participar de muitos desses, dá para ganhar dinheiro, até porque não tem risco, né? Dinheiro dado para você de graça. Outro método interessante é o de utilizar o DeFi, né? As finanças descentralizadas, e esse é outro que tem um risco, só que é um risco bem menor do que fazer o trade puro, e tem muitos que tem aqui APYs, né? Que são os percentuais de retorno que você pode ter ao investir, que são bem altos. Claro que eles não costumam ser, assim, 5.800, 455%, mas é bem lucrativo. Entretanto, eu acredito que é muito difícil ficar milionário com isso aqui em um ano, porque também não é lucrativo a esse ponto de multiplicar em 10 a 20 vezes o seu portfólio. Eu não vou dizer que é impossível, porque, pode ser que você dê muita sorte ou que você tenha muita habilidade nisso, mas não é muito provável. A próxima estratégia é o swing trade, que é quando você compra uma criptomoeda ou vende com o objetivo de comprar depois. Pode ser alguns dias, algumas semanas, até meses. Ainda é um swing trade. Inclusive, tem muita gente que acha que isso é hold, né? Eu comprei a criptomoeda aqui em janeiro, segurei ela até novembro e fiz a minha venda porque eu acho que já tive muito lucro. Isso não é hold, isso é o swing trade, e é uma coisa muito interessante, porque ela, na verdade, funciona bem. Essa aqui é uma das que tem mais chance de você conseguir ficar milionário utilizando essa estratégia, principalmente se você tiver uma boa gestão de risco. Desde que você tenha o cuidado de não se deslumbrar demais e sempre realizar lucro, fizer as coisas aos poucos e tomar cuidado com o risco, dá sim para conseguir 10 a 20 vezes de multiplicação do seu portfólio. Provavelmente não vai ser dando essa grande tacada de conseguir encontrar uma criptomoeda barata que vai se valorizar e se multiplicar 800 vezes, mas sim com pequenos acertos consistentes, né? Inclusive, as criptomoedas que são boas para você fazer isso são praticamente todas. Dá para fazer isso com Bitcoin, Ethereum, BNB, mas eu acho que o mais interessante seria fazer com as criptos que não estão lá em cima, né? Acho que do top 20 para baixo são as mais interessantes, e principalmente as que estão bem posicionadas em narrativas relevantes. Tem a Near Protocol, a Sui, BitTensor, Fetch, Caspa, Render, Filecoin, Arweave, Optimism, Injective, Cosmos e por aí vai. Temos também o Day Trade, né, que seria você fazer essas compras e vendas, mas sempre fechando a operação no mesmo dia que você começou. E para ser sincero, ele tem chances baixas de te deixar milionário, porque ela tem um risco muito grande e o potencial de retorno ele não é tão grande, porque as criptomoedas têm uma grande volatilidade, mas elas não vão se multiplicar 200, 500 vezes no mesmo dia. Mas interessante que o Day Trade tem algumas estratégias que é de trade de criptomoedas que acabaram de ser lançadas em DEXs. A maior parte das que funcionam bem são com meme coins. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente mostrando como
que dá para ganhar R$500 diariamente com trade de meme coins, e é um trade que costuma demorar, cara, entre 15 a 30 minutos e funciona muito bem. Tem riscos grandes, mas se tomar os cuidados, dá para fazer. A questão é que isso é muito mais um truque para você conseguir levantar dinheiro rápido do que você realmente conseguir fazer grandes multiplicações assim. A outra estratégia que eu acho legal aqui é o position. Eu acho que esse aqui é um dos que mais tem chance de te deixar milionário, ou pelo menos é uma das que tem mais chance de você ganhar bastante dinheiro com consistência no mercado cripto. O position, basicamente, é você fazer uma carteira em que você vai escolher várias criptomoedas diferentes para poder compor o seu portfólio com base ali nos tipos de criptomoedas que elas são. A grande diferença é que quanto mais você colocar criptomoedas de risco nessa carteira, mais ela vai ser volátil, e quanto mais criptomoedas robustas você colocar nessa carteira, mais segura ela vai ser, né? Ela vai ser menos volátil. E eu acredito que a chance de você ficar milionário vai depender bastante dessa exposição. Se você tiver uma exposição que assume baixo risco, né? Então, praticamente só blue chips ou então um pouquinho de mid cap também, você vai ter uma chance baixíssima de ficar milionário durante 2025, porque essas criptomoedas, por mais que muitas delas costumam ter o potencial de se valorizar bastante, na média elas não têm mais tanto para onde subir. E se você assumir um risco médio, quer dizer, vai ter dois tipos de risco médio, vai? Se você fizer um risco médio, entre aspas, que seria você se expor praticamente só em mid caps, na minha visão, investir só em mid cap por ser uma mid cap não faz sentido, isso não vai ter um risco médio, só vai ter um risco grande também e um potencial médio. Agora, se você fizer o médio risco, sem aspas, né, seria você ter uma exposição grande em ativos um pouco mais robustos, né, então 80% nessas blue chips e 20% em small caps, por exemplo. Aí, a possibilidade de ficar rico é grande sim, porque esses projetos pequenos, essas small caps, a maioria delas vai morrer, não vai vingar, mas algumas costumam vingar, e quando elas vingam muito, elas se valorizam com muita força, muita intensidade, e isso pode acabar compensando as outras. É uma estratégia excelente, inclusive o interessante dela é que ela é consistente, ela funciona muito bem e não precisa de muito esforço ou muita inteligência, muita experiência para poder fazer funcionar. Agora, se você assumir muito risco pelo único objetivo de assumir muito risco, aí eu não acredito que faça tanto sentido, porque se você só tiver uma carteira que está exposta puramente a small caps, você não vai ter nada para poder segurar, né, essas quedas, não vai ter nenhum colchão para você poder comprar mais das criptos quando elas acabarem caindo, e essa característica acaba batendo muito em quem se expõe puramente só em small caps, puramente por elas serem small caps. Então eu acho que a possibilidade de você ficar rico fazendo isso é bem baixa. A outra estratégia seria você jogar os jogos de Web3, né, os jogos de GameFi, e cara, isso pode ser lucrativo, mas o rendimento dessas criptomoedas, né, desses jogos para você que é um jogador, não costuma ser tão grande. Provavelmente será lucrativo, mas não é o suficiente para fazer fortuna, não. Também temos os NFTs, né, você flipar NFT, comprar e vender NFT, e para ser sincero, eu acredito que também tem baixas chances disso te deixar rico, porque hoje em dia os NFTs não são mais aquela sensação que a gente tinha em 2021, não dá para você comprar um NFT e vender ele por milhões e milhões de reais igual acontecia em 2021. Entretanto, dá para fazer algum dinheirinho sim. O grande problema é que ele é como se fosse uma versão piorada do trade, porque não tem muita liquidez e ainda por cima o risco é tão alto quanto, se não for maior do que o trade em alguns casos, né, dependendo do que você faça. Outra estratégia é a de virar validator ou então minerar criptomoedas, minerar Bitcoin. E para ser sincero, eu acho que não faz muito sentido fazer isso hoje em dia, na maior parte dos casos, porque o custo médio de mineração ele tá cada vez maior. E na média, vale mais a pena você só investir em Bitcoin e nas outras criptos de Proof of Work que dá para minerar. E se tornar um validator tem um custo muito grande para você poder começar, tem o risco de você levar o slashing, né, que é você ser penalizado por algum problema, dá uma trabalheira danada, e na maior parte das vezes a rentabilidade vai ser muito, muito parecida com a rentabilidade de você simplesmente delegar os seus tokens na sua carteira e fazer o staking. Inclusive, staking é outra estratégia, você fazer hold de algumas criptomoedas, né, e fazer só o stake, e acredito que esse também tem baixas chances de você conseguir ficar milionário com ele, porque são rentabilidades boas
boas, ajudam bastante, é uma coisa que faz a diferença na sua carteira, mas sozinho não funciona como uma estratégia para ficar milionário, não. Agora, se você fizer position e também fizer stake, aí sim fica muito mais fácil de chegar nesse objetivo. Outra estratégia aqui seria você fazer o seu próprio projeto. Isso aqui, por incrível que pareça, é um que pode funcionar muito bem, até porque hoje em dia é muito fácil. Memecoin mesmo, você pode entrar nesse site chamado pump.fan e você consegue criar uma criptomoeda em literalmente minutos. É uma coisa muito fácil e, dependendo do caso, o projeto pode vingar. Com certeza pode dar trabalho, mas é uma coisa que dá para fazer. Inclusive, fica especialmente fácil se você fizer um golpe, né? Fizer um rug pull. Entretanto, não faça isso. Isso é roubo e, pô, se for para ficar milionário a qualquer custo, tem roubos mais fáceis, né? Além desse. Mas, enfim, é uma coisa que dá para fazer se você lançar um projeto fidedigno, né? Confiável. É uma coisa que é possível, mas dá muito trabalho e, claro, tem os seus riscos também. Para finalizar, eu acredito que o último método aqui seria o hold. Você comprar uma criptomoeda e segurar isso até o fim. Para ser sincero, eu acredito que hold é a pior estratégia que tem no mercado de criptomoedas, porque, cara, o position faz tudo que as pessoas acham que o hold faz, só que limita muito os riscos. O swing trade mesmo é uma coisa que as pessoas acham que é hold. Claro, você tá segurando ali durante um tempo, mas você tem o objetivo de vender quando a gente chegar no topo. E, pô, eu mostrei pra vocês aqui, o mercado é marcado por ciclos. Se a gente tiver em uma situação em que, pô, tem 2, 3 anos que o mercado só sobe, você vai ser o panaca de ficar segurando cegamente, ao invés de realizar o seu lucro e colocar o dinheiro que você ganhou no bolso, sendo que você sabe que esses períodos vão ser seguidos de um bear market, porque olha só, se o Bitcoin cai 87%, 84%, 77%, as altcoins caem 95%, 99% ou desaparecem completamente. Então, cara, isso é uma coisa burra de se fazer. Se for fazer hold, o bom mesmo é só com o Bitcoin e o Ethereum. Você compra todo santo mês, faz esse DCA, né? Segura e compra todo mês, aí sim funciona só com Bitcoin e com Ethereum. Agora, vamos para o tier list, para essa ranqueada que a gente vai dar aqui dos tipos de criptomoedas com base em quais têm a maior possibilidade de te deixar milionário ou não. Começando do fundo, nós temos o tier F. E nesse tier são as piores criptomoedas, as que provavelmente não têm o menor potencial de te dar resultados. E, na minha opinião, o pior de todos são as small caps e micro caps que não tem nada, a não ser que você faça o trading de 15 minutos que eu comentei nesse vídeo daqui. Isso é uma coisa que pode funcionar, porque essas meme coins não vão ter nada, mas mesmo não tendo nada, elas ainda estão envolvidas em uma narrativa, né? Então é diferente desses outros projetos. E com nada, nesse caso aqui, eu tô querendo dizer que ele não tá envolvido com nenhuma narrativa relevante, não tem apoio de nenhuma instituição, não tem uma boa utilidade para o seu token. Nossa, gente, a minha câmera desligou aqui, a gente vai ter que terminar assim mesmo. Enfim, além disso, nós temos os projetos que são golpes, né? Obviamente. Por exemplo, esse aqui, o SafeMoon, é um que chegou no top 50 do CoinMarketCap em 2021 e depois revelou que não tinha nada, foi envolvido em golpe, acabaram se desvalorizando, né? E projetos também que se envolveram com grandes problemas, grandes polêmicas, caíram 99% ou foram abandonados. Aí, como exemplo, nós temos de interesse aqui a Luna. É uma que as pessoas compram até hoje, investem até hoje, ela inclusive tem um valor de mercado grande, mas o tempo dela foi embora. Ela se envolveu em polêmicas grandes demais e não faz o menor sentido em investir nesse tipo de projeto hoje em dia. No tier D das criptomoedas, que não são as piores do mundo, mas elas ainda são ruins, e nesses eu acredito que temos projetos com vestings mal planejados. O vesting vai ser o quanto de uma criptomoeda vai ser distribuída ao longo dos meses, dos anos, para os investidores que compraram na pré-venda e os investidores privados que participaram de uma rodada privada de investimentos e puderam comprar o token a preços ainda mais baratos do que os das pré-vendas. Esse aqui, por exemplo, é um projeto que a gente pode observar que ele não está tão mal planejado assim, mas ainda assim é uma progressão aqui de vestings que ela está bem agressiva. A gente pode observar que existem vários momentos aqui em que uma grande porcentagem de investidores do round semente vão poder receber os seus tokens e vender, e com certeza eles vão estar no lucro, né? Com certeza estão interessados em vender o mais rápido possível. Além disso, nós temos as criptomoedas que simplesmente
infelizmente perderam muita relevância. Eu vou colocar aqui, ó, a Terra Classic, é uma que eu citei agora há pouco, mas ela também perdeu muita relevância. A PancakeSwap é uma que não perdeu relevância como projeto, ela é interessante para ser utilizada, mas o token não faz muito sentido mais hoje em dia. Nós temos aquelas que estão no mercado há muito tempo mesmo e não conseguiram acompanhar, como por exemplo a Holohot, Dash, Engine, Basic Attention Token, Audios, inclusive Audios é uma que me dá uma tristeza porque eu gosto muito do projeto, e tem várias que, cara, elas até podem se recuperar, inclusive se recuperarem, seriam movimentos lindos de se observarem, um turnaround maravilhoso, mas infelizmente a chance deles se recuperarem não é tão grande assim. Agora, no Tier C, nós temos as mid-caps aqui que não tem narrativa e nem apoio institucional, mas que por terem um grande tamanho, né, uma grande história no mercado cripto, acabaram continuando aqui em cima. Um excelente exemplo, na minha visão, temos o Bitcoin Satoshi Vision, que é um que eu nem sei como que ele não caiu disso aqui até agora. Temos, inclusive, lá em cima também, Bitcoin Cash, Litecoin e por aí vai. Hoje em dia não tem mais tantos projetos assim, mas ainda assim eles são coisas interessantes de se evitarem, pelo menos na minha visão. Agora, no Tier B, nós temos as criptomoedas de tamanho médio, né, as mid-caps, que têm apoio de venture capitals, mas não estão muito relacionadas ali com as grandes narrativas. Na minha visão, grandes exemplos desses são o Internet Computer, Aptos. Eles até estão relacionados aqui, tentam se colocar com uma narrativa, mas eles são projetos que claramente estão aqui em cima muito mais por causa do grande apoio institucional do que necessariamente porque o projeto está com uma narrativa muito forte, atraindo muitos investidores. Além disso, nós temos as blue chips com narrativa. Todas as boas criptomoedas grandes aqui estão no Tier B também. Então, BNB, Ethereum, Solana, XRP, Tron, Dogecoin, Toncoin, Cardano e por aí vai. Elas estão no B Tier porque elas não têm exatamente a possibilidade de te deixar rico, mas elas não são maus investimentos. Agora, no Tier A são as mid-caps com narrativa, tanto as que têm apoio institucional quanto as que não têm. As small caps que só têm narrativa ou então só têm a utilidade. E para finalizar, temos o Tier S, as criptomoedas que têm a maior chance de te fazer chegar no seu grande objetivo. Essas são as small caps que têm narrativa, têm apoio institucional e têm utilidades. Essas aqui são as que mais vão fazer sentido. E também as mid caps que têm narrativa, têm apoio institucional e têm utilidade também. Essas criptomoedas são a com maior possibilidade de te fazer ganhar bastante dinheiro, mas eu preciso reforçar que nenhuma dessas criptomoedas sozinhas tem chances altas de te fazer chegar lá. Utilizando os melhores métodos e utilizando as melhores criptomoedas para cada um deles, aí sim essa possibilidade se torna muito mais real. Inclusive, um dos métodos que podem te fazer ganhar mais dinheiro para utilizar essas outras criptomoedas aqui seria o de ganhar R$500 em 15 minutos só. E para aprender é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela.